A história que hoje vos vou contar aconteceu mais ou menos quando eu tinha a vossa idade. Vocês querem ouvi-la? Sim! Ao fundo da nossa rua, depois de todas as casas, depois de todas as árvores, depois do campo das ervas altas, do ribeiro de água gelada, há um muro. E atrás do muro há um casarão, velho e abandonado, torto e escuro, onde ninguém vive. Todas as tardes, quando vinha da escola, passava ao lado do muro. E não gostava. Tinha um bocadinho medo do casarão. Se não fosse o muro, eu tinha muito medo do casarão. Seja como for, uma tarde, estava uma mala em cima do muro. Era uma mala pequena, com a pele gasta e uma fechadura ferrugenta. Tentei abri-la, claro, mas sem a respectiva chave não fui capaz. Sacudia. Pareceu-me vazia. E nesse momento eu tive uma ideia. Eu ia usar a mala para meter medo ao meu irmão. Dragões e ladrões, tempestades, aranhas e leões. O meu irmão não tem medo de nada. E ele só tinha 5 anos. Eu tinha 9. E assustava-me com tudo. Levei a mala para casa. Há um fantasma dentro desta mala. O fantasma do casarão. E vamos abri-la. Não podemos fazer isso. Um fantasma à solta na casa podia ser muito perigoso. Ok. Acreditei que finalmente ele estava com medo. Mas logo de seguida... Podíamos abri-la só um bocadinho, para ver como é o fantasma. Ele não tinha medo. Como se um fantasma não fosse a coisa mais assustadora. Mesmo que quiséssemos abrir a mala, não podíamos. Não temos a chave. O meu irmão encolheu os ombros e foi-se embora. Porque se não era possível abrir a mala, então para ele a mala não tinha interesse. Mesmo assim, deixei a mala numa cadeira no corredor. Talvez o medo estivesse atrasado para chegar ao coração do meu irmão. A mala esteve vários dias na cadeira do corredor. Ele passava e nem sequer olhava. Como se ter um fantasma a viver no corredor, dentro de uma mala, fosse a coisa mais natural do mundo. Mas depois, uma tarde, cheguei a casa e encontrei a mala aberta. Como se fosse magia, a mala estava aberta. Quem é que abriu a mala do casarão? Fui eu. Mas como? Com um lápis bem afiado. Mas porquê? Para ver o fantasma, claro. E viste? Não vi, porque ele fugiu muito depressa. Mas ouvi, parecia vento. Ele só podia estar a gozar para me ter medo. Porque o meu irmão sabe bem que tenho medo de fantasmas. Mas eu podia dizer-lhe desde o início que a mala estava vazia, que era tudo uma piada. Não acredito. Acredita, quando o fantasma saiu da mala, o ar ficou frio e a luz do candeeiro tremeu. E juro que ouvi um barulho, como se alguém arranhasse nas paredes, ou como se alguém falasse, em segredo, ao meu ouvido. Mas quando me virei, não estava lá ninguém. E só vi a porta a abanar um bocadinho, no momento em que o fantasma saiu do corredor. Qual porta? A porta do teu quarto. O quê? Isso mesmo! O fantasma está no teu quarto! Era tudo para te ter medo. Não havia fantasma nenhum. A mala estava vazia. Não estava, não. Se não acreditas, então espreita para dentro do teu quarto. O fantasma ainda lá está. Era tudo inventado. O fantasma do casarão não existe. Anda, eu mostro. E dirigiu-se ao meu quarto.
A porta estava fechada e ele abriu-a. Só um bocadinho. Só o suficiente para espreitarmos com o olho. Àquela hora havia pouca luz no quarto e muitas sombras. E pelo meio das sombras, todas as minhas coisas estavam ali. Espreitámos durante muito tempo, mas nada mexia. Eu ia dizer mais uma vez que era tudo inventado, mas o meu irmão pôs o dedo nos meus lábios e disse: Fantasma pode ouvir! Não há aqui nenhum fantasma! Depois abri a porta e nesse momento o meu irmão gritou. Ali debaixo da cama! Viste? Eu saltei como um sapo para um canto do corredor, como se afinal houvesse mesmo um fantasma dentro da mala. E agora andava à solta no meu quarto. Era um fantasma! Era o pé do fantasma a desaparecer debaixo da cama! Não vi nada. Acredita no que quiseres, mas se eu fosse a ti, não ficava mais tempo neste quarto. E saiu. 10 segundos depois, ouvi as molas da cama dele outra vez a rangerem com os seus saltos. A minha intenção era espreitar para debaixo da cama. Juro que era. Mas depois comecei a pensar no fantasma e eu sei que o fantasma não era real. Só que se calhar era. Se calhar o meu irmão estava a dizer a verdade. Por isso fechei a porta e afastei-me. Sentei-me à mesa da cozinha. Fiz uma pirâmide de laranjas e maçãs. Meia hora depois, o meu irmão apareceu. Já podes voltar para o teu quarto. O fantasma não está lá. Para onde é que foi? Enfiou-se na torneira da casa de banho. Agora está pelos canos. Como é que sabes? Se estivesses calado, consegues ouvir os barulhos do fantasma que faz dentro das paredes. Acho que está à procura de uma saída. Ficámos em silêncio. Era verdade. Havia barulhos nas paredes. Pequenos barulhos. Uma vibração ligeira. Um chiar miudinho. Um toque, toque, toque abafado. Parecia ser água a passar nos canos. Mas também podia ser um fantasma. Claro. Só que eu não queria acreditar no fantasma. Peguei na maçã que estava no topo da pirâmide. Ia abrir a torneira para lavá-la antes de comer, mas o meu irmão abanou o dedo e disse: Não faças isso! O fantasma pode sair! Sabes que o fantasma anda atrás de ti, não sabes? O quê? Está zangado contigo. Devias ter deixado a mala onde estava. Mas já te disse que não há fantasma nenhum. Só que nesse momento a pirâmide de laranjas e maçãs desfez-se e a fruta rolou pelo chão. Pronto. O fantasma saiu dos canos. E começou a abrir os armários, as gavetas, os seus talheres, as colheres de pau, levantou tachos e panelas. Por fim abanou a cabeça e olhou para a porta da cozinha aberta. Deve ter escapado. Agora pode estar em qualquer lugar. Não vi nada. Se quiseres, eu ajudo-te a apanhar o fantasma. Antes que o fantasma te apanhe a ti. Era uma loucura. Não havia nada para apanhar. Por isso saí da cozinha. Não esqueças de acender as luzes. Pelo sim, pelo não. Andei pela casa e acendi todas as luzes. A escuridão desapareceu. Mesmo assim, existiam sombras nas quais o fantasma podia esconder-se. Sentei-me na sala. Liguei a televisão. Mas 2 minutos depois, desliguei-a, com medo de não ouvir algum barulho estranho à minha volta. As horas passaram. A noite chegou e empurrou o dia para fora da história. A minha mãe apareceu e viu muito quieto sentado no sofá. O que é que estás a fazer? Estou a fingir que sou uma estátua. Não quis dizer-lhe que
estava com medo de um fantasma que eu próprio inventei. Quando o meu pai chegou a casa, pôs-se a apagar as luzes. Porque é ele quem paga as contas da eletricidade. A escuridão invadiu outra vez os quartos, o corredor, a casa de banho. O território do fantasma cresceu. Nunca tinha visto o fantasma, mas podia imaginá-lo dentro do escuro à minha espera. O meu irmão deve ter visto o medo a tremer nos meus olhos. O problema vai ser a hora de dormir. Quando todas as luzes estiverem apagadas, o fantasma vai poder fazer o que quiser. E tu não tens medo? Claro que não. O fantasma não anda atrás de mim. Eu não queria acreditar nas palavras do meu irmão. Só que era muito difícil não acreditar. O fantasma era tão real como eu, como o meu irmão, como o escuro e as luzes, como o medo que me atravessava os braços e as pernas. A minha mãe chamou-nos para o jantar. Quando nos sentámos à mesa, o meu pai perguntou: Alguém viu os meus chinelos? O meu pai é a pessoa mais despistada do mundo. Nunca sabe onde estão as chaves do carro, os óculos, o jornal, o relógio. Era normal que andasse à procura dos chinelos. Só que o meu irmão olhou para mim do outro lado da mesa. Não disse nada. Apenas apertou ligeiramente os olhos. E eu soube imediatamente o que ele queria dizer. Que o fantasma tinha levado os chinelos. Senti o medo a crescer no meu peito como se fosse fogo. Pai, acreditas em fantasmas? Eu só acredito em coisas que vejo. Depois do jantar, falei com o meu irmão. A explicação é fácil. O pai está possuído pelo fantasma. Olhei para o meu pai. Estava de joelhos a espreitar debaixo do sofá. Continuava à procura dos chinelos. Parecia mesmo o meu pai. Mas ao mesmo tempo era como se a cara dele já não fosse a mesma. Como se houvesse alguma coisa escondida atrás dos seus olhos. A hora de dormir aproximava-se, depressa, como a maré encher na praia. O meu pai sentou-se no sofá ao meu lado. Fiquei à espera que o fantasma saísse do seu corpo para me apanhar. Quando ele começou a ressonar, o meu irmão aproximou-se, devagar, e com 2 dedos abriu um olho do meu pai. O meu pai resmungou, mas não acordou. O fantasma saiu do corpo dele. E pôs-se outra vez à procura, atrás da televisão, debaixo da cama, debaixo da mesa, no espaço apertado entre os cortinados e a janela, como se procurar um fantasma não fosse a coisa mais assustadora do universo. De repente parou e ficou quieto. O que é que foi isto? Não ouvi nada. Foi um barulho na porta, como se estivesse a mexer. Como é que não ouviste? Eu escutei através do silêncio. Não tenho a certeza. Mas pareceu-me ouvir a porta a ranger, como se o som viesse atrasado. O fantasma saiu da sala. Aposto que foi para o teu quarto. Agora está à tua espera. O fantasma não existe. O meu pai acordou e saltou do sofá. Se eu fosse a ti esta noite, não fechava os olhos. É hora de ir para a cama. O meu coração tremeu. Sem querer, imaginei um momento em que todas as luzes da casa estivessem apagadas e o silêncio fosse maior que todos os sons do mundo e os dedos compridos do fantasma avançassem no escuro e me tocassem na cara. Mas há um fantasma
havia um escudo invisível contra o medo. A minha mãe foi comigo até ao meu quarto, acendeu a luz. Mas aonde é que está o fantasma? Eu não sabia dizer onde é que ele estava, mas tinha a certeza que ele estava ali. Sentia a sua presença dentro do meu peito, atrás do meu pescoço e até na ponta dos cabelos. Quando estava a vestir o pijama, o meu irmão apareceu. Tinha na mão uma lanterna a pilhas. Toma, isto é para veres no escuro. Se precisares de ajuda, sabes onde me encontrar. Obrigada. Expliquei-lhe pela milionésima vez que o fantasma não era real, que eu tinha inventado a história. Mas a verdade é que eu próprio já não acreditava nisso. O medo é uma parte do meu corpo, como as orelhas e os pulmões. Deitei-me. A minha mãe apagou a luz do meu quarto e depois a luz do quarto do meu irmão. E depois